Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Mostra Casa. Eu sou Vanessa Gurgel e vou estar trazendo convidados e assuntos imperdíveis para você aí de casa. Eu quero já dizer para você também que o nosso programa ele acontece quinzenalmente nas quintas-feiras às 7 p.m. horário aqui da Flórida, no nosso canal do YouTube Mostra Casa. E também quero dizer para você curtir e compartilhar o nosso podcast, para que outras pessoas possam receber todas essas informações maravilhosas. Não retém essa informação para você, não. Compartilha com o maior número de pessoas para que outras pessoas também fiquem sabendo dessas informações. E eu quero falar para vocês também que estão em casa sobre o Mostra Casa Group. Você que quer ficar por dentro de todo esse ecossistema maravilhoso, aponta a tela do seu celular para nossa tela aqui, vai ter um QR Code e você vai poder entender tudo que tá por dentro do Mostra Casa Group. A gente tem um ecossistema que dentro dele tem Expo Negócios, simpósios e palestras, nós temos talk shows, café empresariais, o nosso podcast, revista online e o Mostra Casa Club, que também é um grupo ali de transmissão no nosso WhatsApp, onde você fica por dentro de tudo aquilo que está acontecendo nesse ecossistema maravilhoso. Então, para você não ficar por fora de nada do que está acontecendo, escaneie esse QR Code para que você possa saber um pouco mais de todas essas informações. Eu também quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores assim, aqui do podcast Mostra Casa. E a primeira delas é Kátia Souza, by Authentic Real Estate Team. Nós temos a chave para o seu futuro. Domo Cabinets. Hoje, gente, Domo Cabinets é especial e vocês vão entender por quê. A arte da marcenaria é levada ao luxo. Key Home. O futuro do seu lar começa aqui. Kings Development, o seu investimento no lugar certo e com a empresa certa. Nós temos também VFB Insurance, segurança que transforma e confiança que permanece. Temos também Vert Marketing, cuidando de vídeos, fotos e estratégias digitais que vendem por você. Una Design, design de interiores exclusivos para vacation homes, residenciais e espaços comerciais, combinando estilo refinado com alta performance. E temos também Just LED Technology. Mais do que painéis de LED, criamos experiências que unem tecnologia, emoção e impacto. Eu quero falar para vocês da nossa convidada especial de hoje. Eu falei hoje que Domo Cabinets era algo especial que vocês precisavam prestar atenção hoje, porque a nossa convidada, ela tem 49 anos. Ela é empresária, casada, mãe de 2 meninas, com 25 anos de experiência no ramo moveleiro. Construiu uma trajetória sólida, unindo tradição, tecnologia e visão de futuro. Ela é a fundadora da Domo Cabinets, por isso que eu falei para vocês que era super importante. É uma fábrica de móveis sob medida localizada aqui em Orlando, Estados Unidos. E já tem 5 anos no mercado, gente. Ela é especializada em projetos residenciais e corporativos também customizados. Também é proprietária da Indie CNC, uma empresa distribuidora de máquinas e equipamentos para o setor moveleiro, que há 3 anos promove inovação, automação, produtividade entre marcenarias de diferentes portes. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre marcenaria, a gente vai falar hoje. Fica aqui. E atualmente, ela se dedica também à formação de novos profissionais, desenvolvendo um curso online voltados para jovens aprendizes, com o propósito de contribuir com a qualificação técnica e o fortalecimento no mercado moveleiro. Com vocês, Indiana Oliveira. Olá, Vanessa, boa noite. É um imenso prazer estar aqui com você, contar sobre a minha trajetória aqui nos Estados Unidos, os desafios e as vitórias, né? Que é o mais importante. E vai ser um prazer contar um pouquinho da minha história e inspirar novas pessoas, novos investidores que queiram vir para os Estados Unidos para investir em novos negócios. Prazer todo nosso, a gente vai falar aqui bastante, né, sobre a questão de marcenaria. Eu já quero começar te perguntando assim, como que começou essa paixão pela marcenaria? O que te manteve assim firme durante esses 25 anos? Porque são 25 anos de trajetória, não é isso? Sim. A marcenaria, ela veio de uma necessidade, de um ofício, porque minhas meninas eram pequenas,
né? Eu tinha acabado de nascer minha segunda filha e a diferença era de 1 ano e 6 meses. E eu precisava entrar numa profissão que me desse flexibilidade de tempo para que eu cuidasse das meninas e não saísse do mercado de trabalho. Uau. Porque eu não me vejo como uma dona de casa, sempre me vi como uma empresária. E eu comecei o ramo de marcenaria como projetista numa empresa. Eu representava marcas franqueadas, né? E com o mercado no Brasil, que os valores sempre aumentam, um belo dia, vi a necessidade de abrir minha própria marcenaria e unir o custo-benefício para os clientes e o prazo de entrega também, que isso acabava agilizando. No começo foi até muito desafiador, porque nós que somos vendedores, a gente não tem medo, não teme, né? Aos erros, eu não teme ao mercado. Então, eu já me achava uma empresária de sucesso, uma fabricante de móveis, né? E comprei minhas primeiras máquinas no Brasil e comecei o desafio de produzir. Cometi vários erros, porque eu não estava preparada para produzir. Só que com isso, eu fui adquirindo conhecimentos e foi quando eu me encantei pelo processo, né? A marcenaria, você lida com sonhos. Eu trabalhei num hospital, eu era oficial administrativa num hospital público do Brasil. E quando eu entrei para a marcenaria, eu saí do sofrimento para a realização de sonhos. Uau. Então, assim, é mais que você montar um móvel, não é sobre isso. Você conhece a família, você entra na intimidade. Eu conheci histórias assim de pessoas que guardaram dinheiro 20 anos para realizar o sonho da casa própria. E a marcenaria é encantadora, porque você ouve muitas histórias de superação para a realização de um sonho. Quando você fala de móveis dentro da sua casa, você não imagina que ele está simplesmente montando uma cozinha. Não. É a realização de um sonho, né? Então, foi isso que me motivou e o que me manteve firme foi a paixão pelo processo. Esses 25 anos, a cada cliente, a cada história, funcionários. Eu tenho funcionários no Brasil até hoje que me mandam mensagem. Poxa, como você faz falta aqui pra gente. Então, toda a empresa, as pessoas que trabalharam para mim se tornaram família. E hoje eu tenho clientes que eu fiz casa 20 anos atrás e que até hoje me liga, manda mensagem no Facebook e fala: Indiana, comprei minha nova casa, que pena que você não está aqui hoje para me atender. Então começou no Brasil, não é isso? Começou no Brasil, isso. Eu comecei, na verdade, em 2003, trabalhar com móveis. Em 2009, eu comecei a trabalhar por conta. Então, eu era funcionária de uma empresa e aí foi quando eu abri o meu próprio negócio, foi quando eu fiz todo esse desafio. Você já tinha essa paixão, assim, por móveis, arquitetura, essas questões assim? Sempre, sempre. Ai, que legal. Na verdade, eu sou formada em ciências contábeis, não tem nada a ver, né? Sim, odiava ficar dentro de um escritório e quando eu comecei a trabalhar com móveis, que eu vi o quanto é encantador, e eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, tanto que eu amo o que eu faço. Eu faço por paixão. Que maravilha. E o que te motivou a abrir, né, essa fábrica de móveis aqui em Orlando? Você que já tinha, né, o seu processo lá no Brasil, já tinha a sua empresa no Brasil, você simplesmente migrou quando você veio de lá pra cá, ou você chegou aqui e viu a necessidade aqui no mercado também? Como que funcionou pra você? Pois é. Quando eu vim para os Estados Unidos, na verdade, o mercado do ramo moveleiro no Brasil, ele estava muito escasso. Sim. Muitas pessoas, como que se diz? Muitos lojistas abrindo, marceneiros. Foi uma época, em 2013, 2014, que começou uma competitividade. Estava inflado, né, o mercado? Inflado. E as pessoas estavam, na verdade, sendo injustas com o mercado. Uau. Porque, por exemplo, eu fazia um orçamento de uma casa completa por 20 mil reais. A pessoa ia no concorrente e fala, não, o concorrente fez por 10 mil. Uau. E aí você via que não cumpria o custo. E aí começou a ficar um mercado saturado. E aí eu comecei a produzir para outros lojistas, outros marceneiros, mas estava insustentável, né? Infelizmente, pela economia do nosso país, que é um país rico. Né? Eu estando aqui hoje, eu entendo o quanto o nosso país é rico, o quanto a nossa comunidade, nós brasileiros somos trabalhadores, inteligentes.
E infelizmente... E aí não deu certo, eu sofri um sequestro no Brasil. E foi quando eu decidi que não daria mais para eu ficar no Brasil, porque eu tinha 2 filhas adolescentes. E eu queria conhecer o sonho americano, né? Só que eu não vim com a proposta de abrir o meu ramo de marcenaria. Por quê? Fiz algumas pesquisas e eu não via, não cabia o nosso formato de trabalho aqui. Porque o americano, ele tem o hábito de faça você mesmo. Isso. Então, ele vai nas lojas, ele compra... Você monta o seu. Ele compra na internet, ele mesmo monta. É engraçado que alguns americanos, eles sempre têm uma mini marcenaria na casa deles. Verdade. Eles têm uma máquina de corte, eles têm uma parafusadeira, eles têm um kit de ferramentas que é de impressionar o quanto eles amam ferramentas, porque aqui é muito barato e acessível. E aí eu pesquisei que era um mercado que eu não iria conseguir entrar na comunidade americana. E eu não tinha noção da nossa comunidade brasileira aqui. Então eu vim totalmente preparada para encarar, como todos nós que chegamos aqui, a gente está disposto a encarar o mercado de trabalho. Eu tinha certeza que minha vida aqui ia voltar a estaca zero, que eu ia ter que recomeçar. Não sabia por onde ainda. Eu tinha o sonho de talvez entrar para a área alimentícia, porque eu pesquisei na internet e vi que a área alimentícia voltada para o turismo era um mercado maravilhoso. E aí eu falei, bom, vamos, né? E vamos ver o que dá. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Chegando aqui, eu comecei a trabalhar para uma arquiteta brasileira, a trabalhar com projetos, tirar as medidas, porque quando a gente chega aqui, a gente não tem o inglês, não conhece a cultura. Então, primeiro lugar é procurar alguém que nos acolha da nossa comunidade, até mesmo para a gente entender o mercado. E aí eu comecei a perceber que outras pessoas e construtoras de brasileiros compravam móveis no Brasil, esperava 120 dias para chegar aqui. E eu ganhava, na média, na época, como projetista, $70, $80 por dia. Que você sabe que aqui é insustentável para uma família. Meu marido começou a trabalhar na parte de instalação de móveis, que ele conseguiu. E aí, quando foi um belo dia, eu falei para ele, tô cansada. Se eu continuar trabalhando para outras pessoas, nós não vamos crescer, não vamos conseguir pagar uma faculdade para as meninas, não vamos conseguir ter nossa casa própria, nós só vamos conseguir pagar a conta. E foi quando eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu vou procurar uma forma de fazer na nossa área. Mas ele falou, como? Como nós vamos comprar máquinas? Como nós vamos conseguir entrar no nosso ramo? E aí foi quando eu comecei a fazer contato com empreiteiros brasileiros. E um dia um amigo nosso me ligou e falou, olha, eu estou fazendo a casa de um marroquino, num condomínio super luxuoso, que tem muitos brasileiros, mas era de um marroquino. E ele precisa de um painel para TV. Eu falei, eu aceito, eu vou fazer. Mas como? E aí veio os desafios, né? E aí foi quando nós fechamos o nosso primeiro projeto. E aí, para você ter uma ideia, na época eu cobrei $4.500 para fazer um projeto da TV. E aí nós tivemos um lucro em 3 dias de trabalho de $2.500. Uau. Eu pirei. Aí eu falei, esse é o caminho, né? E aí a Domo Cabinets, ela nasceu para você ter uma ideia, eu terceirizava o corte. E aí eu comprei umas maquininhas pequenininhas e coloquei na garagem da minha casa. Como os americanos fazem. Os americanos fazem. Uau. Só que aí a procura esse cliente indicou para um outro, aí um amigo indicou. E aí a minha sobrinha trabalhava lá no Brasil, estava com um cliente lá em Brasília. Ela é arquiteta formada lá em Brasília. E ela estava com um cliente que estava se mudando para cá. E ele não tinha condições de trazer os móveis, porque a esposa estava grávida. E ele queria encontrar alguém aqui. Ela falou assim, eu falei para ele que minha tia estava aí. E ele pediu o seu contato. E aí, quando nós fechamos a venda, foi uma venda assim... Casa completa. Casa completa, com reforma, com tudo. E aí, não deu para fazer na garagem da minha casa. Aí foi quando eu aluguei um galpão maiorzinho. E aí, comprei algumas máquinas melhores. Foi quando a Domo Cabinets começou a realmente nascer, devido à necessidade de mercado
né? E a minha necessidade pessoal de evoluir, mas até então eu não imaginava que ela ia chegar nesse patamar que ela está hoje. Porque lá no Brasil era outro nome a empresa. Outro nome. Ah, entendi. Então, a Domo Cabinets, quando eu vim para cá, eu não imaginava que eu ia ter a Domo Cabinets, nem passava pela nossa cabeça. Então, ela nasceu realmente de uma virada de chave e de eu entender a necessidade de mercado, que eu não tinha noção nenhuma. E o que você pode trazer pra gente a respeito de, assim, a gente sabe que a Domo, ela é conhecida por projetos por medida, Sim. Né, como a gente tá falando. Então, Sim. O que diferencia o seu modelo de produção dos móveis tradicionais? O que você pode falar assim, poxa, se a pessoa que contrata o seu trabalho, né, de móveis planejados, o que é que ela tem de diferencial? Olha, o que muda a Domo Cabinets é que todo o projeto é personalizado para cada família, para cada cliente, né? E isso, a Domo também tem a eficiência industrial. Porque hoje nós não somos aquele marceneiro pequenininho. Hoje nós somos uma indústria que, para você ter noção, hoje nós conseguimos fabricar de 5 a 8 cozinhas por dia. Uau! Então bastante coisa. Então a eficiência industrial que faz com que eu atenda cada cliente com um projeto personalizado feito para aquela família. Aqui nos Estados Unidos, eu tô vivendo tantas culturas, né? Sim. Como a cultura indiana, a cultura marroquina, o europeu, o americano. Todo com estilo diferente, né? Sim, tanto que cada cliente eu tenho que estudar sobre a cultura dele, o gosto dele, porque o gosto deles não é o nosso, né? São desafios, né? Os mexicanos, os colombianos. Então, assim, é um desafio, mas é encantador. E a Domo Cabinets, a diferença dela é que ela, além dela fazer sob medida, ela personaliza a cada gosto, a cada cliente. Que maravilha. Então, Sim. assim, eu fico imaginando que... Eu lembro bastante, assim, que sempre foi um desafio aqui você encontrar móveis brasileiros ao nosso estilo, por exemplo, né? Falando da nossa cultura brasileira. Você chega numa casa... encontrei a casa que é mais ou menos o meu estilo. Já é difícil encontrar casa estilo brasileiro, né? Não é tão simples assim. Aí, quando você encontra uma casa no seu estilo, aí você diz, tá bom. Aí começa aquela saga de procurar móveis. E nada é do seu gosto. Ou às vezes não cabe as metragens, né? Porque as pessoas pensam assim, é só escolher. Sim. Mas às vezes a mesa que você amou, ou então o armário que você amou, não cabe na sua sala. Não fit ali, né? E ter a Domo Cabinets, além de você ter o móvel ali que você sonhou, vai ter a metragem certa. E fica tudo muito mais organizado, muito mais bonito, né? Tudo. E hoje a Domo Cabinets, ela é 100% tecnologia. Uau! Então eu consegui implantar a tecnologia e a facilidade de eu adaptar a cada espaço. Então, Indiana, eu tenho um cantinho, eu quero fazer uma prateleira arredondada, do jeito que você quiser, no formato e na cor que você quiser. Se você quiser uma cozinha rosa, hoje eu faço para você uma cozinha rosa. Que massa. Se você quiser com bolinhas amarelas, eu vou fazer com bolinha amarela. Então, assim, e eu sinto que aqui eu realizo mais sonhos de famílias do que no Brasil. Porque aqui, os americanos, e quem vive aqui, mesmo os brasileiros que vivem há muito tempo, eles não tinham acesso a diversificar, a mudar o projeto. Era aquele padrão. Então, quando eu atendi um brasileiro, que ele mora aqui há 27 anos, quando ele conheceu a fábrica e ele viu que nós somos capazes, ele ficou encantado. Ele falou, Indiana, eu nunca imaginei que eu veria isso nos Estados Unidos. Então, a Domo hoje, ela realiza sonhos, né? E com tecnologia, 100% tecnológico. Como que seria, por exemplo, para explicar pro pessoal que está em casa, né? Como que funciona a tecnologia? Como que seria? Você tem aí um painel onde ele tem uma integração com luzes, alguma coisa assim? Como que funciona, para você dar um exemplo assim? Hoje, toda a parte de projetos, ela é estudada, inclusive com automação. Que legal. Então, por exemplo, hoje eu consigo fazer um painel programado com jogo de luzes, com o que você quiser, inclusive incluir programas hoje de fala, né, que por comando. Então, a gente consegue incluir tanto a tecnologia, a sustentabilidade, porque hoje é muito importante a sustentabilidade, né, e o design moderno. Então, isso, a parte de projetos, a gente consegue hoje executar
e acompanhar o mercado, né? Ser competitivo no mercado. Que maravilha. E aí é tudo muito personalizado, né? De acordo com o que o cliente deseja, o estilo do cliente, de acordo com o que o cliente está precisando ali também, como você falou. Às vezes você tem uma casa, você tem um espaço. E aqui nos Estados Unidos, gente, é tão a nossa realidade, né? Aqui nos Estados Unidos, às vezes quem tá no Brasil não entende muito sobre isso. Mas às vezes você pega uma planta, vamos supor, você tem uma casa americana, tem um espaço nada a ver. Sim. Eles colocam um espaço assim, você diz, o que é que eu vou fazer com esse espaço? E aí, se você procura um móvel que não é planejado, um móvel que você chega ali, você nunca vai fit esse móvel naquele lugar. Nunca. E aí, você ter essa possibilidade de chegar na Domo e ter aí um planejamento para que aquele espaço não fique um espaço, né, sem função, e você possa, de certa forma ali, personalizar aquele espaço, né? E trazer uma funcionalidade para aquele espaço. Acaba agregando valor à casa também. Porque eu tô falando aqui num aspecto de casa de morador final, mas a gente tem muitos investidores aqui assistindo a gente também, que compraram casas e estão precisando mobiliar essas casas e deixar ela de uma forma aí mais tecnológica, né? De um alto padrão, muitas vezes. Uma casa que, se você chegar aqui em determinadas lugares mesmo para comprar, né, lojas para comprar determinados móveis, não vai ficar do seu gosto do que você planejou. E você chegando na Domo, vocês conseguem fazer o projeto ou a gente tem que levar o projeto? Como funciona? Não, hoje nós temos uma equipe de projetistas e consultores de vendas, onde todos estão extremamente treinados e preparados. Eles tiram as medidas, nós fazemos todo o projeto em 3D e toda a apresentação desse projeto, fazemos a conferência, a liberação, a produção e a instalação. Uau, então é tudo. Desde o sonho do cliente até a materialização dele. E por exemplo, aqui nós temos muitas casas de vacation, né? Isso. E as casas de vacation são quartos temáticos. Eu nunca tinha feito um quarto temático no Brasil. Foi mais um desafio. E hoje a Domo Cabinets, se você quiser um quarto da Disney, eu consigo fazer com todo aquele encanto de viver a experiência, a magia da Disney, com luzes, com cheiro, com tudo. Eu consigo proporcionar essa experiência para a família. Então, eu faço quartos temáticos, com projetos de arquitetas aqui renomadas, assim, grandes parceiras que produzem para a gente. E com a gente, né? E a cada projeto que nasce, a cada tema, eu vivo o sonho de infância, né? Porque no Brasil é muito distante essa magia da Disney aqui, né? E hoje eu consigo proporcionar e viver também. Que maravilha! Então eu já vou deixar um recado para quem está em casa. Você que é empresário, que é empresa e quer divulgar o seu negócio aqui no nosso podcast, porque a Domo Cabinets é um dos nossos patrocinadores aqui e a gente está falando aqui sobre tudo aquilo, todo o encanto que a Domo pode nos apresentar, mas eu quero também deixar esse espaço para você. Você que tem essa vontade de anunciar que sua empresa, seu negócio no nosso podcast, eu quero te convidar a você entrar no nosso Instagram, Podcast Mostra Casa, ou através do QR Code aqui que vai aparecer para você na tela agora. Entre em contato com a gente para mais informações, para que a gente possa divulgar o seu negócio aqui. E quem sabe você pode ser o próximo entrevistado para estar falando do seu negócio. Porque eu tenho certeza, assim como eu tô encantada, porque eu não sabia de verdade, né, de como funcionava, o que era a Domo, eu tô encantada de saber. Meu Deus, então quer dizer que se eu quiser a casa do jeito que eu imagino, do jeito que eu sempre sonhei, não existe mais empecilho. Né? Eu posso chegar lá e dizer assim... eu quero desse jeito, dessa cor rosa, como você falou aí, né? Com essas luzes, com essa automação. E vocês vão fazer, porque eu acho que aqui a gente tinha, né? Antes da Domo, a gente tinha muitos empecilhos nessa questão de, às vezes, você sabe mais ou menos o que você quer, mas você não tem um projetista, uma pessoa que faça, que desenvolve, que elabora aquele projeto. Ou, às vezes, a gente recorria ao Brasil, mas o arquiteto do Brasil, a pessoa que faz do Brasil, ela não tinha conhecimento da realidade daqui. Então, na maioria das coisas, como você falou, às vezes você desenvolvia um projeto no Brasil, tem que trazer os móveis do Brasil, tem que esperar, né, toda uma logística absurda para poder chegar aqui, sem falar deslocamento, sem falar taxa, sem falar milhares de coisas que são empecilhos para trazer de lá para cá, né? Então, isso é maravilhoso. E outra coisa muito importante é o preço acessível. Porque como eu produzo tudo aqui com material que já é comprado aqui, o nosso preço é um diferencial de mercado também. Então, é acessível para qualquer classe
né, social, e desde um banheiro até uma casa completa, eu estou disposta a atender. Uau! E vocês fazem de tudo, tipo painel, se precisar, eu não sei, eu tô perguntando mesmo para porque o pessoal de casa entender. Sim. Né? E também é uma dúvida minha. Se eu preciso de uma mesa, vocês fazem mesa, faz painel? Qual é o universo assim? O céu é o limite? É, o céu é o limite. Eu faço o que você precisar. Eu quero uma mesa no formato de um feijão. Eu faço laqueada, na cor rosa, na cor pink. Quais são os materiais, né? Porque às vezes a gente fala assim, cabinetes, às vezes a pessoa pensa, é só madeira, né? É tudo, vocês trabalham com pedra? Quais são os materiais? Trabalhamos com pedra, trabalhamos com PVC também, com materiais outdoor, que hoje na Flórida é muito calor. Sim. Então, para projetos de Summer Kitchen, nós temos também. E desde corporativo, residencial, nós atendemos tudo que envolve marcenaria, criatividade e design, somos nós. Ah, que maravilha. Então, ó, eu tô sabendo e você de casa tá sabendo também. É por isso que eu falo que você não pode reter essa informação. Com certeza, uma amiga sua, um amigo seu que não tá assistindo a gente aqui, precisa saber. Imagina que acabou de comprar uma casa e tem esse sonho, mas nem imagina que tem a Domo que pode realizar. Então, você já chama pra assistir, já envia aqui, né, o link desse podcast para que essa pessoa possa saber dessa novidade maravilhosa. Eu queria saber também como a automação e as máquinas de CNC transformam o seu modo de trabalhar e o mercado moveleiro em geral. Como que transformou, né? Porque você falou, antes estava ali no seu, digamos assim, no fundinho ali de casa, né? Você estava ali na sua garagem, mas depois você comprou algumas máquinas. Como que isso transformou? Antes eu tinha uma capacidade, para você ter uma ideia, de produzir uma cozinha a cada 3 dias. E foram aparecendo clientes. E eu, como vendedora, não gosto de perder venda. Então, aí eu comecei a contratar pessoas. Só que as pessoas também são limitadas. E aí chegou o momento que eu não podia mais... a mão de obra aqui é muito cara. Uhum. Eu não podia abusar da limitação do ser humano. E eu comecei a entender que as máquinas, a tecnologia, era essencial para eu poder atender os clientes e evoluir. E aí foi quando surgiu a ideia da gente realmente buscar informação sobre tecnologias, máquinas e implantar isso aqui para poder atender o nosso volume de pedidos. Assim, em 6 meses, o nosso volume aumentou em 400%. Uau! E vocês, além da Domo, você também tem essa empresa que vocês, de uma certa forma, é distribuidora de máquina? Vocês fazem aluguel? Como funciona? É venda das máquinas? Explica pra gente um pouquinho. Então, a Domo Cabinets, ela surgiu e aí nós fomos evoluindo, comprando máquinas menores aqui nos Estados Unidos. Chegou o momento que eu precisava de máquinas maiores, industriais. E começamos a fazer uma pesquisa de mercado. Fiquei extremamente triste, inacessível, não tinha condições de comprar as máquinas, o investimento era altíssimo e eu não tinha condições naquele momento de... E aqui tem um porém. Você não consegue financiar máquinas tão fácil, não é como no Brasil. Uhum. Aqui eles exigem que você tenha um histórico empresarial de 3 a 5 anos, que você tenha um movimento bancário absurdo, porque a máquina ela é vista como um patrimônio. É mais burocrático do que uma casa, porque uma mais fácil comprar uma casa do que uma máquina, né? Porque a máquina você consegue tirar ela do lugar. E a casa não, ela vai estar ali. Então, se você não pagar, você vai perder a casa. Uhum. Diferente das máquinas. Então, ficou extremamente inacessível. E aí, eu tinha um cliente amigo que falou, e se nós entrássemos juntos como sócio e abríssemos uma empresa? Uhum. Eu falei, tá bom, a gente compra máquinas juntos, eu tenho um pouquinho aqui, você tem um pouquinho ali, a gente junta o que tem, compramos a máquina, a gente divide os horários, você corta na terça, na segunda, eu na terça, enfim. Tá bom, vamos. Compramos, começamos a pesquisar as máquinas na China, né? Porque aqui, nos Estados Unidos, era extremamente inacessível para o meu momento. Uhum. E aí comecei a pesquisar. Quando nós começamos a pesquisar fornecedores na China, teve um fornecedor que ele tinha um representante no Texas, que tinha as máquinas. E eu não ia comprar, porque era só aquele dinheirinho que eu tinha. Eu não ia comprar sem ter certeza se eu não estava entrando em nenhuma roubada. Sim.
E aí eu falei, olha, eu posso visitar o seu representante? Ele falou, pode. Me passou o contato do representante. Quando eu entrei em contato, o representante havia falecido e eles não sabiam. O senhor tinha 80 e poucos anos e eles não sabiam da fábrica que ele havia falecido. Comunicamos à fábrica, olha, infelizmente seu representante faleceu. Aí eles falaram, então tá. Então, já que eu não tenho nenhum representante nos Estados Unidos, eu quero convidar vocês para serem meu representante. Uau! Mas como assim? Eu nunca vendi máquinas, né? Aí eu me achando, né, a vendedora de máquinas, porque vendedor vende tudo, né? Exatamente. E eu nasci para ser vendedora. E aí eu falei, tá bom. Aí eles mandaram vários vídeos, vimos, eles personalizaram as máquinas para a nossa necessidade. Então, eles mudaram algumas máquinas e fizeram no padrão que nós precisávamos. Uau! De Deus, total. De Deus, total. E chineses que não falam inglês, não falam português, e a gente falando no chinês, no tradutor, de madrugada, enfim, deu certo. E aí chegaram as primeiras máquinas. Até então, eu não estava interessada em vender máquinas, porque meu foco era a marcenaria. Sim. Só que o que aconteceu? Muito curiosa que sou, tem uma plataforma aqui que são de bids governamentais, licitações públicas. E aí eu conversando com um grande amigo cliente, ele falou, Indiana, por que você não participa de licitações públicas? E aí eu falei, poxa, legal, deve ser um mercado interessante. Aí fiz o cadastro da minha empresa, foi pré-qualificada, mas eu precisava de 2 anos para poder fazer o primeiro projeto, eu não poderia executar, porque eu tinha que ter imposto de renda declarado, enfim. E aí apareceu uma vez no meu e-mail uma proposta para eu fazer o orçamento dessa plataforma, né, de bids. E aí eu fiz, e era um projeto imenso. Eu joguei o valor lá em cima para eles não fecharem, porque eu não tinha capacidade de produção para isso. Adivinha? Eles fecharam. Fecharam. E aí eu me desesperei. Era um projeto de 1.800.000 de uma rede de hotéis. Eu não tinha como atender. E aí eu pensei, por que não vender máquinas e criar outros parceiros para quando aparecer um projeto como esse, a gente entrar em parceria. Uau. E aí foi quando eu comecei a criar novos marceneiros que compraram as máquinas e têm a estrutura. Ainda não ousei em entrar com os bids governamentais, porque o volume de trabalho aumentou muito, mas hoje eu tenho parceiros confiáveis que hoje sim eu posso assumir um projeto como esse. Então, se tem um projeto grande, você consegue ali ter parceiros que não só você, como eles também vão entrar junto com você e poder atender essa demanda, né? E aqui eu estou proporcionando, para você ter uma ideia, eu tenho um ex-funcionário que achou que era o momento dele trabalhar por conta e eu ajudei ele a comprar as máquinas e hoje ele está trabalhando lá com a marcenaria um pouco menor que a minha, mas com uma proporção gigantesca de trabalho e está super bem. Então, além de eu ter esses parceiros que eu posso hoje atender, aceitar um projeto grande e saber que eu vou conseguir atender e não tem problema para mim eu dividir essa fatia, Sim. Não vejo problema com isso, todo mundo ganha e a gente não perde para pessoas que não estão no nosso meio social. Sim. Né? Nós vamos fazer o projeto e todo mundo ganhar. Eu proporciono também para pequenos marceneiros, aquele que começou como eu comecei lá atrás. Então, eu vendo coladeirinha de borda, uma máquina de corte, onde ele vai cortar na garagem da casa dele. E que Deus abençoe que um dia, daqui 5 anos, eles estejam como eu estou hoje. Tem mercado para todo mundo. É um país muito abençoado. Agora, com a nova taxação, o volume de trabalho tem aumentado, assim, absurdo. Então, assim, para quem está aqui e quer começar e já tem experiência, que vem lá do marceneiro lá do Brasil, a gente proporciona em vender as máquinas parcelados, ajudar de alguma forma para que todos entrem no mercado. E também tem uma questão de profissionalizar essas pessoas que, por exemplo, estão começando aí no mercado e ainda não tem tanta, né, habilidade. Vocês têm alguma questão nessa também? Então, eu tenho o nosso projeto, que é um projeto lindo, que é o projeto da minha vida. Não acredito que seja um projeto, Indiana, é para você ganhar dinheiro. Não sei, não é, o meu propósito não é seu foco, esse. O que eu percebi? No Brasil, nós temos várias escolas técnicas. Então, nós temos Senai, Senac, o nosso país, ele proporciona para os nossos jovens que querem entrar para o mercado de trabalho
N profissões, como elétrica, tudo cursos técnicos. Sim. Aqui não tem. Então, assim, o jovem, quando ele sai do high school, o jovem americano, a nossa comunidade também, que não tem condições de ir para uma universidade, ele não tem condições de qualificação. Meu Deus. Ele não é. Então, esse é um projeto que veio do Brasil, que no Brasil, para eu abrir uma escola técnica, a gente sabe que a burocracia é absurda. Enorme, eu não conseguiria realizar esse sonho. E pela minha necessidade na empresa de profissionais qualificados, eu falei assim, poxa, aqui eu vou realizar meu sonho. Uau. Então, eu já apliquei para o departamento responsável, já fui aprovada, que inclusive é um projeto onde, a partir do ano que vem, eu vou começar a trabalhar nele, onde nós vamos formar jovens aprendizes e pessoas que queiram entrar, desde o jovem aprendiz que quer entrar para o mercado de trabalho, para trabalhar em marcenarias ou, né, trabalhar por conta, até o empresário que quer investir, Quer aprender como é o ramo, ramo, aprender o ramo e quer investir no ramo moveleiro aqui. Então, são 9 módulos. Então, a pessoa vai escolher quantos módulos ela quer. E o jovem aprendiz que está saindo do high school, com esse projeto que eu já tenho aprovado, eu vou conseguir o subsídio do governo. Então, não é o jovem quem vai pagar. Quem vai pagar é o governo e vai formar. Meu Deus, que maravilha! É um maravilha. projeto que foi assim, quando eu apresentei, todos ficaram enlouquecidos no departamento, porque tem uma empresa no Texas que só faz curso técnico avançado para máquinas de CNC, que são máquinas industriais mais avançadas. Mas esse projeto desde a medição até o projeto final, produção e execução, e se tornar um grande empresário, não tem aqui. Uau! E aí você está falando tanto da questão do jovem aprendiz, mas digamos que a pessoa está aqui nos Estados Unidos, porque a gente tem muito esse cenário. Sim. A pessoa está aqui nos Estados Unidos, ela tem a oportunidade de trabalhar, ela tem ali a permissão de trabalho dela, mas ela quer migrar para uma nova área. Digamos que ela geralmente, né, como você acabou de falar também aqui, a gente chega aqui, você tinha um mercado, um ramo no Brasil, só que você vem para cá, você vai aventurar em um outro ramo e digamos que a pessoa quer começar uma coisa nova. Sim. Quer migrar da área que está escutando o nosso podcast, está assistindo o nosso podcast e diz, meu Deus, eu tô vendo que ela tá me dizendo aqui que é um mercado amplo e eu queria, de uma certa forma, começar nesse mercado. Essa pessoa, ela também vai ter acesso a estar nesse programa de alguma forma, assim, de poder fazer esse curso técnico? Sim. O meu projeto, ele tem os módulos, onde eu preparo a pessoa para o mercado. Na verdade, eu já faço isso. Toda vez que eu vendo as máquinas, eu faço todo o treinamento, implantação do sistema, e eu também faço o treinamento de como entrar para o mercado de trabalho para vender. Que maravilha, como atingir construtoras, essa plataforma de bids governamentais. Eu dou todo o treinamento e preparo para a pessoa. A pessoa só vai ter que ter um departamento de vendas, um vendedor lá que realmente ataque o mercado. Mas eu faço todo o treinamento e todo o preparo, inclusive treinamento de tudo, das máquinas, desde o início até como ser um empreendedor. Então, a pessoa que chega para você hoje na sua empresa, que você vende essas máquinas, né? Ela já tem todo esse suporte. Já tem. Já está incluso. Então, a pessoa chega lá para comprar uma máquina, não sei de nada, mas quero aprender e entender como funciona, quero investir em uma coisa nova, começar um mercado novo. Então, existe a possibilidade, como você falou, tem tanto máquinas grandes quanto máquinas menores. Sim. Né? Se Sim. a pessoa está começando e ela talvez não tenha tanto dinheiro para investir nesse mercado no começo, ela quer começar aí aprendendo as coisas básicas, ela também tem esse acesso. Sim, tem. Que maravilha, gente. Hoje, quem compra as máquinas comigo tem até a possibilidade de ficar dentro da minha empresa ou deixar um funcionário durante 30 dias vendo todo o nosso processo para entender como tudo funciona. Gente, eu tô encantada. E eu acredito que você que tá em casa também tá encantado, né? Com certeza, escutando a gente aí, não só... porque eu já tava encantada só com o simples fato de você ter a possibilidade da realização de um sonho, Sim. de você ter uma casa ali no estilo do que você sempre sonhou, né? De Sim. você realizar, como você falou, a sua empresa realiza sonhos. Sim. Então, tanto de realizações, mas também tô vendo
possibilidades aí de novos negócios, de pessoas que a gente sabe que aqui né, a nossa realidade aqui nos Estados Unidos, as pessoas migram muito, né? Sim. Começam um negócio, veem que não é aquilo, elas querem migrar para uma nova profissão, e eu tô vendo que a sua empresa, ela disponibiliza, ela dá essa oportunidade para aquela pessoa que quer começar nesse ramo, né? Isso é maravilhoso. Eu queria saber também quais são as tendências tecnológicas que mais estão em alta hoje, assim, no seu ramo. Tem alguma coisa que você diria assim, Vanessa, tá muito em alta, sei lá, o painel com LED, alguma coisa assim? Quais seriam as tendências com tecnologia? Você sabe me dizer assim? Hoje as LEDs, ela tem um sistema tecnológico de automação. Então, por exemplo, eu fiz um cinema agora para um cliente em Boca Raton, que conforme o som, as LEDs se movimentam e mudam de cores. Que legal. Então, a marcenaria, eu tô tendo vários desafios, porque tem muita tecnologia, eu tô tendo que estudar, né? Eu tenho 49 anos. Ainda não sou muito de tecnologia, né? Mas, por exemplo, hoje você tem a possibilidade de passar a mão na mesa e a luz acender. Então, tem no toque, na fala. Gente, que massa! Tem um sistema que eu conheci agora, inclusive está lá na fábrica para a gente fazer um teste, que se você olha os armários, eles são todos com porta. Aí você fala, open the door. Aí, ao invés aí abre a porta sozinha. Aí você manda o armário descer. O armário desce sozinho na fala. Meu Deus, gente, então, eu preciso disso. Porque, eu vou falar pra vocês, vou deixar... Nós de 1,5 m. Então, eu vou deixar aqui, vocês estão achando o quê? O sentado, vocês não estão sabendo. Mas, assim, não vou nem revelar pra vocês. Mas eu preciso de um armário desse. Porque, às vezes, gente, os armários são tão altos. Lá em casa, eu ando com minha escada pra todo lado. Sim, e hoje era uma tecnologia que eu não conhecia. Foi apresentada por uma grande profissional que está trazendo isso do Brasil. E eu fiquei encantada. E ele funciona. Você fala para ele, desce o armário número 1. Aí ele desce sem você pôr a mão. Pra ontem. Sobe o armário número 1, ele sobe. Então, assim, eu tô encantada com a tecnologia. Por isso que eu acho importante incluir os jovens nessa profissão. A marcenaria é uma profissão muito linda. Sim. E eu não vejo que máquinas vão substituir a parte humana. Vem para agregar, né? Vem para agregar. Porque, por exemplo, hoje... Jovem, eles têm uma facilidade incrível com tecnologia. Hoje você põe o celular na mão de uma criança, eles sabem mexer, coisa que no meu tempo não tinha. Sim, não era assim. Então, eu acho que a modernidade hoje, ela está exigindo, né, dos profissionais que já estão no mercado há muito tempo, e ela está exigindo dos jovens também para ter uma profissão. Porque hoje em dia é muito preocupante, a tecnologia está tirando os jovens do mercado de trabalho, né? Sim. Então, eu estou criando formas, eu quero... De agregar. De agregar e trazer esses jovens. Olha, não saiam do mercado de trabalho que a gente precisa de você. E a marcenaria, eu preciso encantar esses jovens para que eles venham para o mercado. Sim, sim, sim. E aqui, gente, eu quero falar para vocês também de alguns eventos. A gente tá falando de tantas novidades aqui. Eu tô encantada com tanta informação, mas eu também quero falar para vocês de alguns eventos que vão acontecer. Primeiro que eu tenho uma super novidade para você. A gente vai ter a Expo Mostra Casa 2026, que será a principal expo de negócios para o consumidor final. A gente tá fazendo, né, aqui vai ser aqui em Orlando, mas além da Expo Mostra Casa 2026, a gente também tem mais 2 novidades para vocês. Então essa vai acontecer em 2026, se prepara, se organiza, prepara o coração para tudo que vai acontecer em 2026, mas tem novidade já acontecendo para já. Nós teremos a Conexão Mostra Casa, que será um café empresarial mensal, com grandes conexões e um valioso network entre empresários de sucesso. Então, como a gente está aqui tendo a oportunidade de conversar e eu tô ficando encantada com a quantidade de informação, quem sabe você, num café desse empresarial, pode também descobrir aí novidades maravilhosas que podem fazer com que o seu negócio possa alavancar também. A gente tem também o Mostra Casa Experience. Esse evento aqui, gente, já tem data marcada, já coloca na tua agenda. Ele vai ser dia 6 de dezembro. Já dá tempo pra você se programar. Então, coloca na sua agenda aí pra você não perder. Vai ser o nosso simpósio, que vai ser um dia com palestras, talk shows, muito conhecimento, trazendo grandes nomes da decoração, design, arquitetura,
móveis, real estate, construção e muito mais. Você não pode ficar de fora desse evento. Então já coloca ele aí na sua agenda. E eu também te digo mais, você pode apontar o seu celular para a tela e através do QR Code que vai aparecer para vocês, você já pode garantir o seu ingresso. E não deixa para depois. Porque se você disser assim, Vanessa, é só em dezembro. Então quando tiver próximo eu vou garantir, corre o grande risco de você perder a oportunidade, porque as vagas são limitadas. Então já garante já, não deixa para depois não. Garante logo para você não ficar de fora de tudo que a gente vai viver no Mostra Casa Experience. E a gente tá caminhando pro nosso bloco final. Tem algumas perguntas ainda que eu quero estar sabendo aqui, né, para poder agregar, mas eu tô encantada, assim, para mim, na verdade, são muitas novidades. Tudo aquilo que a gente está conversando aqui, eu acredito que como para mim está sendo novidade, para você que está em casa também, é muito conteúdo para agregar. Então eu já quero mais uma vez convidar você a compartilhar o nosso podcast com o maior número de pessoas, para que outras pessoas possam saber também. E talvez agora vai vir alguma pessoa na sua cabeça e você vai dizer, eu acho que a minha amiga já sabe disso. Manda pra ela, que se ela souber, você já só tá confirmando a informação, mas se ela não souber, você tá agregando e muito com essa informação sendo transmitida aí para outras pessoas. Mas a pergunta que eu tenho é assim, por que o mercado moveleiro enfrenta tanta dificuldade em encontrar profissionais qualificados? E a verdade é que eu acho que assim, você já vendo essa necessidade, você já encontrou a solução, Sim. que é capacitando essas pessoas, não é isso? Sim. Mas a maior dificuldade é porque com a evolução da tecnologia, informação, internet, as pessoas não estão mais procurando profissões, por exemplo, como uma marcenaria. Hoje você não vê um jovem de 30, 35 anos, o que você quer ser? Marceneiro? Não. E na nossa época, nós tínhamos muitos marceneiros, né? Artesanais. Então, a maior dificuldade hoje é o interesse pela profissão. Então, o que nós temos que fazer? Para não deixar escassez o mercado, nós temos que inovar, criar algo que traga os jovens, que haja interesse de profissionais que venham para a área de marcenaria. Hoje, por exemplo, tudo que é voltado para TI, para tecnologia, tem muitos jovens indo para essa área. E está esquecendo a área de criação, de, por exemplo, engenharia, arquitetura. Então, o que eu quero é trazer essa inovação e criar uma curiosidade dos jovens e além da possibilidade de crescimento profissional. Porque, por exemplo, vamos colocar assim, um profissional de internet. A gente sabe que é momentâneo o sucesso. E a marcenaria não. Você começa degrau por degrau e o sucesso é garantido e vitalício. Então, isso você vai levar de gerações. Por exemplo, hoje eu tenho uma solidez profissional que eu vou deixar isso de herança para minhas filhas, né? A maior dificuldade é o interesse pela profissão. Então, por isso que eu criei esse curso e eu acredito muito nos jovens e eles vão trazer inovações para o nosso mercado moveleiro, que eu acho que vai fazer um diferencial enorme. Maravilha. E levando em consideração tudo isso que a gente está falando, quais são as principais tendências que você acredita que vai transformar esse setor nos próximos anos? Olha, eu acho que tudo que for praticidade... É verdade. Funcionalidade. A gente precisa. Como você falou, nossa, eu preciso de um armário que desce. Isso para mim é praticidade, né? Eu até hoje eu uso também a minha escadinha, porque eu tenho 1,55 m. Então, eu acho que a tendência hoje é tecnologia, é praticidade, funcionalidade, para que nossos jovens se interessem para a arte da marcenaria, né? Porque a marcenaria é uma arte. Então, eu penso que é isso. Nós vamos ter que inovar o mercado. E isso é maravilhoso, porque você falando dessa forma, pra mim, às vezes a gente fala de marcenaria e você pensa assim, meu Deus, sabe, o carpinteiro ali, sabe, só moldando algum tipo de móvel, você trazendo esse na verdade, universo, né, que é a marcenaria combinada com tecnologia, e isso é incrível. Eu queria te perguntar, qual foi, assim, até hoje, né, nesses 25 anos aí de mercado, qual foi o projeto que mais te marcou? Olha, tem um projeto muito especial mesmo, que foi de um casal de idosos. Ela tinha 72 anos e ele 76.
E eles me procuraram para dar de presente uma cozinha para o neto que iria casar. Então, eles queriam fazer uma surpresa pro neto, porque o neto não tinha condições de comprar. Aí eu fiz o projeto, atendi eles com todo carinho. E aí eu vi a esposa dele falando assim, nossa, amor, é tão bonito, né? Você vê o projeto assim na tela. Nossa, a gente podia fazer pelo menos um projeto na nossa cozinha. Aí eu falei pra ela, eu vi que o olhinho dela brilhou. Sabe quando você sente que pra eles não tem mais interesse esse investimento? Sim. E pesa, porque eu tenho um amor muito especial por idosos, né? E eu falei, eu topo fazer o projeto da sua casa, da sua cozinha. Ai, mas é sem compromisso, nós não vamos comprar. Eu falei, não tem problema, eu vou fazer o projeto dos seus sonhos. Aí ela se animou, né? E aí marcamos de fazer o projeto. E aí, quando eu apresentei o projeto 3D, ela olhou pra ele falou assim, nós vamos trocar nossa cozinha. Nem que seja a última coisa que nós vamos fazer na nossa vida. Eu desabei a chorar. Até hoje, quando eu falo, me arrepia. E aí, eu fiz algo bem diferenciado para eles. Realizei esse sonho. Aí, ela fez bolo de fubá e falou, vem ver minha cozinha, como ficou linda. E eu senti a importância que nós temos e o comprometimento, né? Porque eles podiam ser só mais um que estava sentado naquela mesa e talvez se não fosse uma pessoa que tivesse tanto amor por idosos, não iria realizar. E eles realizaram. Hoje ela está com 84 anos, ele está com 87, 88 e até hoje eles me mandam mensagem. Ai, que coisa linda, então, gente. Assim, é um projeto que... O que eu penso para minha vida, tomara que quando eu estiver na idade deles, eu encontre alguém que faça por mim o que eu fiz por eles, né? E não é sobre dinheiro, não é sobre valores, é sobre o que você transmite para a pessoa, né? Com certeza. E qual o conselho que você deixaria para quem quer trilhar um caminho assim como o seu? Olha, nunca desanime. O propósito, eu acho que se você tem um propósito, você tem que seguir em frente. Sim. Em primeiro lugar, você tem que acreditar em você. Eu cheguei aqui com 42 anos, hoje eu estou com 49 e eu estou realizando o meu sonho profissional agora, né? Que eu estou adquirindo o que eu não consegui adquirir em todo esse tempo. Então, o que eu acho é propósito, primeiro fé, né? Eu acho que a gente tem que sempre colocar a fé em primeiro lugar. Você tem um propósito, tem que estudar muito, você tem que acompanhar a evolução e seguir em frente, não desistir. O sonho americano, ele é possível, mas o que eu deixo de legado, eu recebo mensagem todos os dias. Indiana, eu tô indo para aí, tem trabalho para mim? E as pessoas se entristecem quando eu falo, não é bem assim. Por favor, se legalize, procure uma forma. Não é saudável você vir para cá de forma incorreta. Então, assim, não traga a sua família de qualquer jeito. Porque eu me informei, eu procurei fazer da forma correta. Se você fizer, começar da forma correta, não tem como dar errado, né? Eu tenho um senhor, Dr. Anthony Portigliatti. Sim. É um homem extremamente inteligente, ele é dono da FCU. E um dia nós conversamos... Tem um carinho muito grande pelo Bruno, o filho dele. Sim, eles são meus clientes. Inclusive, estou fazendo Bruno a casa do Bruno. Eu amo ele demais. A casa do Gil, né? Que agora o Gil chegou na família para... um milagre, um sonho realizado. Milagre. É uma família muito abençoada. E um dia o Dr. Anthony, um homem muito sábio, falou para mim, Indiana, se você leva esse legado para quem você conhecer, para quem vem para cá, primeiro a pessoa tem que se preocupar em ser, depois fazer e depois ter. Quem quiser ter um carro do ano e não ser nada aqui, ele vai perder tudo que ele adquiriu. E é um homem assim que eu arrepio quando eu falo dele, é uma pessoa extremamente, uma família muito abençoada. E eu tô levando esse legado. Então o que eu deixo aqui de experiência é isso. A pessoa quer vir para cá, procura primeiro em ser alguém aqui, estar legalizado, depois fazer para que você tenha e depois ter. Porque aqui o acesso é muito fácil. Sim. Você pode ter o que você quiser. Você pode ter uma Ferrari, você pode ter um celular do ano, você pode ter uma casa. Mas não adianta ter nada disso se você não for alguém aqui dentro. Exatamente. E assim, o que você pode falar para quem está em casa em relação como que eles acham a você? Como que eles têm acesso a Domo Cabinets? Como que eles conseguem? Se a pessoa tem um sonho, ela só tem um sonho, tá? Ela só tem um sonho de, quem sabe aí, ter uma casa dos sonhos planejada, começando por uma área. Às vezes a pessoa tem o sonho de organizar o seu office.
sei Sim. lá, um espaço ali. E aí a pessoa chega pra você e ela consegue ali agendar pra ter um projeto, como que funciona? Sim, nós temos nosso Instagram, que é Domo Cabinets. Nós temos a Domo Cabinets Factory, porque é uma outra também que, além de eu produzir para o cliente final, hoje eu produzo para mais de 20 marceneiros da região. Uau. Então, você, marceneiro, que não tem máquinas, pode me procurar, que eu posso produzir para você e você só instala na casa do seu cliente. Então, eu faço esse serviço de corte e fitagem também. Então, nós temos a Domo Factory, a Domo Cabinets. Nós temos também o site da Domo, que nós temos um e-commerce. Aquele que não quer fazer projeto, quer comprar a modulação já pronta. Nós temos o e-commerce também no nosso site. E assim, pode agendar, nós tiramos as medidas, nós fazemos todo o projeto com todo carinho e amor e realizamos os sonhos de quem estiver aí precisando da gente. Ai, gente, obrigada, muito obrigada de verdade por toda, assim, a sua entrega. Quando você fala, a gente vê amor naquilo que você fala, sabe? O que eu senti foi que é exatamente isso que você falou. Você entende que você está realizando sonhos e eu vejo você realizado naquilo que você faz. E isso é maravilhoso, a gente poder perceber que a pessoa ama o que está fazendo. Né? Eu quero agradecer você também que nos assiste, que nos assistiu até aqui. Quero convidar você para nos seguir no nosso Instagram, que é o Podcast Mostra Casa, para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, ficar ligadinha quando a gente tiver episódios novos. Todas as informações que a gente tiver sobre o Podcast Mostra Casa estarão no nosso canal ali, né? No nosso Instagram, nossa página do Instagram, Podcast Mostra Casa. Se inscreve aqui no nosso canal também, ativa o sininho para que quando a gente tiver episódios novos, você seja notificado e não perca nada também. Eu já peço também para que você faça parte do Mostra Casa Club no WhatsApp. É gratuito, vai aparecer para você um QR Code aí na sua tela. Aponta a câmera do seu celular e entra nesse grupo. Vanessa, para que esse grupo? Para você não perder nenhuma informação. Lá você vai ter informação de tudo a respeito da construção, a respeito de movelaria, a respeito, né, de real estate, de tudo que você imaginar no mercado americano aqui. Você que está no Brasil também pode entrar para poder ficar com bastante informação para você poder investir aqui nos Estados Unidos também. Eu gostaria de mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores. Nós que temos aqui como nosso patrocinador a Kátia Souza, by Authentic Real Estate Team. Nós temos a chave para o seu futuro. Nós temos também Domo Cabinets aqui hoje com a gente, né? A arte da marcenaria elevada ao luxo. Vocês conseguiram aí ter um panorama do que é a Domo pra gente aqui, né? E pra você também, porque tá acessível pra você. Aqui Home é o futuro do seu lar, começa aqui. Nós temos Kings Development, seu investimento no lugar certo, com a empresa certa. Também a VFB Insurance, que é uma segurança que transforma, a confiança que permanece. Vert Marketing, vídeos, fotos, estratégias digitais que vendem por você. Una Design, design de interiores exclusivos também para vacation homes, residenciais, espaços comerciais, combinando estilo refinado com alta performance. E temos a Just LED Technology. Mais do que painéis de LED, nós criamos experiências que unem tecnologia, emoção e impacto. Mais uma vez, Indiana, muito obrigada pela sua participação, que foi extremamente enriquecedora aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que, assim como eu tô apaixonada, o pessoal de casa também tá apaixonado por todo o universo da Domo Cabinets. Eu que agradeço, foi muito bom esse bate-papo. Eu gosto muito de transmitir um pouco do que eu sei e foi muito bom eu poder transmitir isso, passar para vocês um pouco da minha experiência. E quem precisar de ajuda, precisar de informações mais sobre marcenaria, podem me ligar que eu vou estar à disposição. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio do podcast Mostra a Casa.